que eu gosto tanto de vermelho assim? Porque vermelho é a cor do sangue, é a cor do diabo. E ele tá aqui em mim. 77 assaltos, 2 homicídios, 2 latrocínios, 7 tentativas de morte, mais de 100 suspeitas de estupro. Escrito por Rayane Franco, baseado em uma história real. O Diabo Mora em Mim. O Brasil parece ter vivido 3 décadas em uma só, durante os anos 60. Palco da ditadura militar, da censura à liberdade de expressão, dos movimentos culturais politizados e a época em que João Acácio Pereira da Costa se tornou um dos bandidos mais procurados pela polícia. João ficou conhecido no país inteiro como o bandido da luz vermelha. E o seu destino de crimes, mortes e prisões foi traçado quando ainda era criança. João Acácio nasceu em Joinville, no estado de Santa Catarina, e perdeu os pais muito cedo. Com a morte deles, João e o irmão foram morar com os tios e depois de sofrerem muito abuso e serem violentados pelos parentes, foram viver na rua. Uma mente assassina, criada no meio da violência. Ele nunca mais voltou para a casa da família e se mudou para o estado de São Paulo no começo dos anos 60. Com pouco mais de 20 anos de idade, João acumulava uma série de passagens pela polícia por roubo. Era da rua para a cadeia, da cadeia de volta para a rua. Um ciclo vicioso de um assassino sanguinário, que foi o responsável por roubos, latrocínios, chacinas de famílias inteiras no interior de São Paulo e capital. O mal e a violência foram como uma doença para a mente desse assassino. João tinha tantas obsessões que elas só o ajudaram a cavar ainda mais fundo rumo à completa insanidade. A fantasia que ele criou de si mesmo foi algo que ninguém nunca havia visto antes. Nem a polícia, nem eu, nem qualquer outra pessoa nesse mundo. Você já parou para pensar como é a loucura de quem vê a morte o tempo todo? Eu nasci para isso. Para roubar e matar. Obsessão assassina. Uma das grandes obsessões de João Acácio foi por um homem conhecido como Caryl Chessman. Chessman foi um estuprador e ladrão condenado à morte nos Estados Unidos nos anos 60 por uma série de assassinatos e crimes sexuais. João era fascinado por Chessman porque, além da sede de sangue, eles compartilhavam a ideia perturbadora de que a cor vermelha estava ligada a práticas demoníacas e satânicas. Chessman era conhecido como o Red Light Bandit e usava uma lanterna vermelha durante os ataques violentos às vítimas. A adoração psicopata de João Acácio fez com que ele assumisse a identidade do assassino americano e passasse a usar uma lanterna vermelha nos seus crimes. Enquanto Chessman havia sido o Red Light Bandit nos Estados Unidos, ele, João Acácio, seria o bandido da luz vermelha aqui no Brasil. A cor vermelha não estava apenas no sangue das cenas de crimes cometidas por ele, mas em todos os momentos da sua vida. Quando a polícia invadiu o apartamento dele, na zona portuária da cidade de Santos, ficou paralisada com a cena que viu. Tudo era vermelho. As paredes, os móveis e até a roupa de cama. João Acácio, o bandido da luz vermelha, enxergava violência e sangue por todos os lados. Para completar os delírios sem fim, João era um grande fã do filme El Dorado, dirigido pelo diretor Howard Hawks. O filme de Velho Oeste ficou famoso nos anos 60, estrelado pelo ator John Wayne. Foi esse filme e o fascínio por ele que inspiraram a crueldade de João.
Para imitar o estilo dos personagens do filme, ele cometia seus crimes usando um chapéu, luvas, terno escuro, um lenço cobrindo o rosto, como os bandidos do Velho Oeste, e 2 revólveres ao redor da cintura. João parecia um personagem inventado por algum roteirista, só que de uma história inventada por ele mesmo, que era um homem capaz de tudo. Primeiro eu só roubava pra ir lá no puteiro, ficar lá. Torrava tudo bebendo e usando droga. Sempre teve um trem na minha cabeça. Quando eu matei, eu entendi o que a minha cabeça queria. Ladrão e assassino em pele de cordeiro. Os vizinhos chegaram a dizer que João aparentava ser uma pessoa de bem. Com um comportamento amável, muito educado e simpático, ele enganou todo mundo que vivia à sua volta. Era dado como brincalhão, gostava de se fantasiar e se vestir como os famosos da Jovem Guarda, como Roberto Carlos. Foi nessa época, no começo dos anos 60, quando já estava morando em Santos, que João começou os ataques como o bandido da luz vermelha. A mente dele podia até ser fantasiosa, mas era tão perigosa quanto a de qualquer assassino psicopata. Ele sabia que cometer crimes em outra cidade levantaria menos suspeitas sobre ele, e por isso ia de táxi ou de ônibus da Baixada Santista para a capital. O destino do bandido da luz vermelha era sempre o mesmo, os bairros mais ricos de São Paulo. Sempre atacava na alta madrugada, entre 4 e 6 horas da manhã. Ele usava um pedaço de algodão com clorofórmio para desacordar os cachorros de guarda e entrava no escuro depois de desligar o quadro de energia das casas. Ele sabia o que era preciso fazer. Em matéria de roubo e arrombamento, João Acácio dava aula. Ele ia até onde as vítimas estavam dormindo e as acordava com a lanterna vermelha e a arma apontadas. As primeiras vítimas tiveram a sorte de ter apenas o dinheiro e as joias roubadas, mas os crimes sem violência e morte não duraram muito. Toda a fantasia que ele vestia também servia para proteger o seu corpo e garantir que nenhum rastro dele ficaria para trás. Lá em casa, em Santos, todo mundo gostava de mim. Eu ficava era rindo, achando graça daquele bando de filho da puta sendo enganado, enquanto eu passava a bala em todo mundo que eu queria. No limite da morte. João não tinha medo de ser pego, mas era muito cuidadoso em tudo que fazia. Não costumava dar passos em falso durante os roubos e assassinatos. Desafiava ainda mais o trabalho da polícia com bilhetes do tipo: a próxima vez que eu voltar aqui, é bom vocês estarem dormindo de roupa, senão eu mato todo mundo na mesma hora. A violência e as insanidades que ele cometia durante os assaltos ficavam cada vez piores. Às vezes matava, às vezes estuprava, às vezes mandava que as vítimas cozinhassem para ele sob ameaças de morte constantes e as aterrorizava noite adentro. Para ele, tudo não passava de uma brincadeira, de um jogo. Imagine passar horas como refém de um homem louco, com o rosto encapuzado e vendo ele apontar uma arma para o seu rosto a todo momento. Para João Acácio, o medo e o pânico no rosto das suas vítimas era pura diversão. As roupas que ele vestia, a lanterna que ele usava, as coisas que ele mandava as vítimas fazerem, era como se tudo fosse parte de um filme onde ele era o vilão e o protagonista. Eu entrava e botava o cachorro para dormir. Cortava os fios da energia e entrava. Quando eu achava o povo dormindo, eu ia lá e acordava eles batendo com a minha arma e a lanterna na cara deles. Prisão e morte. Os assaltos e os assassinatos continuaram durante os 6 anos que João Acácio ficou foragido da polícia. E foi um detalhe, uma pequena impressão digital deixada em uma janela que levou os policiais à verdadeira identidade do criminoso. Esse foi um dos últimos assaltos cometidos por ele em São Paulo. Era segunda-feira, dia 7 de agosto de 1967.
O rosto de João Acácio amanheceu estampado nas manchetes dos jornais depois que a polícia identificou que a digital era dele, já afichado por eles quando mais novo. A Folha de São Paulo colocou a foto dele na primeira página com um "Procura-se" em letras garrafais. A saída que ele encontrou foi fugir de São Paulo para o Paraná. E, de acordo com a polícia, o objetivo dele era sair do país pelos estados do Sul. No dia seguinte à divulgação da foto do bandido da luz vermelha, João Acácio foi preso em Curitiba, no dia 8 de agosto de 1967. Depois de confessar 77 assaltos, 2 homicídios, 2 latrocínios, roubos seguidos de morte e outras 7 tentativas de morte, João, o bandido da luz vermelha, foi condenado a 351 anos de prisão. Os casos de estupro nunca foram registrados oficialmente porque as vítimas nunca quiseram prestar queixas. A estimativa é que ele estuprou mais de 100 mulheres. O mais impressionante foram as cartas de amor e presentes que ele recebeu enquanto estava preso. O bem apessoado e simpático João Acácio conquistou o coração de muitas e a sua simpatia fez com que ele conquistasse alguns seguidores. Apesar de ter sido condenado a mais de 300 anos de cadeia, João cumpriu 23 anos em presídios de São Paulo e depois foi transferido para uma prisão psiquiátrica. Ele passou 7 anos internado nesse hospital-prisão em tratamento e depois de 30 anos cumprindo pena, foi solto em 1997. João Acácio, já velho, desdentado e claramente perturbado pela loucura que o assombrou a vida inteira, voltou para a cidade natal, Joinville, para morar com o tio Joaquim da Costa. A natureza violenta e insana dele fez com que brigasse com o tio e fugisse para a rua, onde quase morreu de apanhar de um desconhecido. O bandido da luz vermelha viveu nos seus últimos dias o seu próprio inferno. A família de um pescador chamado Nelson Pinzeger ofereceu ajuda e o abrigou em casa, mas não demorou muito para que João saísse do controle novamente. Ele já estava solto há 4 meses e 20 dias quando teve um ataque de loucura, tentou estuprar pessoas da família do pescador Nelson e partiu para cima do irmão. Nelson deu um tiro no peito de João Acácio, o tiro que matou o bandido da luz vermelha em 5 de janeiro de 1998. Anos depois, Nelson foi absolvido pela justiça sob o juízo de legítima defesa. É possível imaginar o maior horror que uma mente assassina pode cometer? Se você quiser saber mais histórias como o caso do bandido da luz vermelha, deixe o seu comentário aqui embaixo, participe e dê sua opinião. E não se esqueça, os psicopatas estão em toda parte. Podem estar no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua casa ou dentro de você. Até a próxima.